Muy buenos días, doctor Moro. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, doctor Ernesto. Sí. ¿Todo bien? Muy buenos días, doctor Moro. Le habla Gustavo Gorriti desde Lima. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Bueno, a ver, quisiera comenzar por una pregunta básica que a nuestros oyentes les va a interesar, es ¿cuáles son los resultados, si usted nos puede decir, los logros que se han tenido ya en Brasil frente a esta lucha anticorrupción, el famoso caso llamado Lava Jato? Tal vez si nos pueda decir algunas cifras de cuántas personas hay detenidas, condenadas, que se han acogido a delación premiada, cuánta plata se ha recuperado. ¿Cómo mide usted los logros que han habido ya en Brasil, que se saca un poco como el país modelo? ¿Sí? Olha, eu queria dizer inicialmente que, lamentavelmente, acho que até uma falha minha, eu não falo espanhol. Então eu vou responder em português e contar com a compreensão da audiência. Esse caso que é chamado de Lava Jato aqui no Brasil, a parte mais ostensiva da investigação iniciou em 2014 e o foco sempre foi, embora com algumas diferenças, acertos de suborno, corrupção em contratos da Petrobras. O que foi verificado considerando os casos já julgados? Que nos contratos da Petrobras é uma empresa estatal brasileira, eram combinadas propinas, coimas, né, como chamam aí em espanhol, que eram dirigidas a agentes da Petrobras, executivos da Petrobras, diretores, gerentes, e parte dessa coima era dirigida a agentes políticos, por exemplo, parlamentares, que sustentavam politicamente esses executivos. Então eu não tenho aqui o número muito exato de todas as pessoas que já foram processadas e condenadas, mas são mais ou menos uns 30 casos já julgados que envolvem subornos envolvendo contratos da Petrobras. E aí se tem mais de uma centena de pessoas processadas, várias pessoas que já foram condenadas e várias pessoas que já estão cumprindo termos de prisão. Ilustrativamente, nós temos 4 ex-diretores da Petrobras que foram condenados por corrupção e lavagem. Todos eles foi descoberto que mantinham contas em nome de offshores com milhões de dólares ou de euros no exterior. O sea, todo esto además logrado entre el 14 y el 17, ¿no? O sea, 3 años, ¿no? Todo lo que usted me ha dicho. O caso, vamos falar francamente, como todo caso criminal, ele começou pequeno. Ninguém tinha planejamento ou antevinha a dimensão que o caso poderia atingir. Mas o que aconteceu? Foi se puxando um fio e as coisas foram aparecendo, as provas foram aparecendo. Agora, também é importante dizer que aqui no Brasil nós temos uma espécie de um privilégio que elevadas autoridades políticas respondem a ações penais originariamente perante os tribunais superiores de Brasília. Então, uma parte relevante desse caso está nas mãos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, o que foi descoberto, por exemplo, dinheiro de suborno de contratos que foi, por exemplo, dirigido para um parlamentar federal no exercício do mandato, essa competência do Supremo não está conosco. O que aconteceu foi que algumas dessas autoridades políticas que haviam recebido esses valores, por razões várias, acabaram perdendo seus cargos. E aí sim foram
julgadas aqui pela primeira instância em Curitiba. Então nós temos 5 ou 6 ex-parlamentares federais condenados criminalmente por terem recebido suborno em contratos da Petrobras, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Aunque la explicación del doctor Moro ha sido muy clara, para aquellos de nuestros oyentes que no hayan entendido alguna expresión en portugués, lo que el doctor Moro ha explicado ha sido la forma en que el proceso se ha llevado a cabo dentro del sistema federal brasileño. Él ha llevado el caso desde la ciudad de Curitiba, en Brasil, y ha indicado que en los casos en los que esta épica investigación llegó a acusar, a señalar a congresistas y otras personas que tenían inmunidad o fuero privilegiado, como se les dice allá, entonces eso ha tenido que ser juzgado por las instancias judiciales superiores. Sin embargo, en algunos casos en los que hubo una evidencia y donde perdieron ese fuero privilegiado o la inmunidad, como en el caso del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fueron juzgados y sentenciados por el despacho del doctor Moro en Curitiba. Dentro de la multitud de personajes del más alto nivel que fueron procesados y sentenciados por el caso Petrobras, está, por cierto, el caso del expresidente Lula, Ignacio Lula da Silva, que fue ya sentenciado en primera instancia por el doctor Moro. Y aquí quisiera preguntarle, doctor Moro, lo siguiente. Luego de la gran revelación, la tremenda revelación que supuso toda la primera parte de la investigación del caso Lavallato sobre Petrobras, se nombró un nuevo presidente, no sé si lo pronuncio bien, Adelmir Bendine, que asumió esa posición, y él ahora ha sido acusado, la persona que llegó para enderezar, para reformar Petrobras, ha sido acusado a su vez de corrupción, y entiendo que ha sido arrestado. Ha sido históricamente tan profunda la corrupción que aún los reformistas caen dentro de ella. A afirmação que o senhor fez está correta. Há uma acusação em relação a essa pessoa e foi decretada uma prisão antes do julgamento. Mas como é um caso pendente, eu realmente não tenho condições de fazer comentários sobre ele. Então eu vou ficar devendo essa resposta. Abstraindo desse caso, o que foi verificado, considerando os casos já julgados, foi que a corrupção ela havia se tornado tão profunda que nós podíamos qualificar ela como sistemática. Então não a corrupção como algo isolado, como uma prática excepcional, mas sim como uma prática corriqueira nos contratos da Petrobras. Então isso para nós era muito grave e até foi um dos motivos pelos quais nós entendemos que era necessário, durante o caso, adotar medidas mais drásticas, como, por exemplo, a prisão preventiva antes do julgamento. Então a ideia era, olha, temos que interromper essa prática e a forma da justiça ser levada a sério, nesse caso, por as pessoas que estavam praticando esses crimes, era, infelizmente, adotar essas medidas drásticas. Mas a grande maioria das pessoas que teve prisão preventiva decretada já foi julgada e condenada criminalmente. Então, aquela situação de excepcionalidade, a meu ver, foi superada pelos julgamentos. Una de las medidas estratégicas que tomó su juzgado desde el comienzo de la investigación Lavallato, que fue verdaderamente revolucionaria y que
causó el gran apoyo de la sociedad brasileña fue hacer público casi toda la investigación y colgar en internet casi desde el comienzo la mayor parte de las medidas y los resultados que se hizo. Fue una manera casi de hacer pública la investigación, no solamente en sus resultados, sino en todos sus pasos y procesos. Eso contrasta claramente con la práctica común en el resto de América Latina, yo creo que antes también en Brasil y aquí en el Perú, donde se busca poner todo bajo el sello de secreto, el aspecto sigiloso y la confidencialidad. ¿Es posible, le pregunto entonces, doctor Moro, es posible llevar a cabo un proceso con todas las garantías necesarias y con el éxito también, y a la vez hacerlo público casi en su totalidade? Eu acho que é muito importante ter presente que esse é um caso ainda que não terminou no Brasil, mas os resultados deles, considerando os casos que já foram julgados, eles são, de certa maneira, inéditos no Brasil, que sempre teve uma tradição de certa impunidade em relação a crime de corrupção praticado por pessoas poderosas. Não que tenha sido os únicos casos em que pessoas poderosas foram condenadas por corrupção. Nós temos um caso anterior do Supremo Tribunal Federal muito relevante, por exemplo, a Ação Penal 470, que é chamada também de mensalão, e casos pontuais no passado, né? Mas tudo isso foi feito, e acho que esse é um detalhe importante, dentro de um regime democrático e liberal, né? Então não precisou aí ser adotado nenhum regime jurídico excepcional, não foi descumpridas as leis, não foram descumpridas as leis para levar a cabo esse caso. Então tudo isso foi feito da normalidade. E um dos pontos fundamentais dentro de uma democracia liberal, a meu ver, é que os atos públicos, os atos praticados pelos governantes, eles devem ser públicos, porque eles ficam sujeitos ao exame e ao escrutínio da sociedade. No caso do processo judicial, embora isso tenha algumas peculiaridades, também deve valer essa regra. E a Constituição brasileira, nesse ponto, ela é muito clara. Ela diz que a publicidade dos processos se impõe, e dos julgamentos. E o segredo é uma exceção. Então, o que foi feito? Depois que superada uma fase de investigação, que muitas vezes tem que ser sigilosa para não colocar em risco a colheita das provas, tudo foi tornado público. A fase de acusação, a fase dos julgamentos, e isso propiciou que a sociedade brasileira, a imprensa, a sociedade civil organizada, a população em geral, pudesse acompanhar esses processos e ela mesma pudesse avaliar os acertos ou os eventuais erros dos agentes envolvidos na aplicação da lei. Então, eu acho que isso é algo demandado pelo nosso regime democrático. Nós temos, paralelamente, há alguns anos atrás, foi desenvolvido aqui na Justiça Federal da região sul do país, o chamado processo eletrônico, que é um processo que é conduzido, vamos dizer assim, no âmbito eletrônico. E por ser um processo eletrônico, isso gera uma potencialidade de maior publicidade. Então nós não colocamos propriamente os processos na internet. É que os nossos processos já são conduzidos eletronicamente na internet. Então isso propiciou também uma maior publicidade do caso. Porque, por exemplo, não precisa vir um jornalista aqui na Vara Federal
para examinar os papéis do processo, porque todo o processo é eletrônico e está na internet, então ele pode acessar em qualquer lugar, né? Isso também potencializa que várias pessoas, inclusive não só a imprensa, tenham acesso ao processo. Eu penso que isso foi muito importante, porque, claro, o juiz ele não pode julgar segundo a opinião pública. Ele tem que julgar segundo os fatos, as provas e a lei. Mas essa publicidade foi importante para, vamos dizer assim, prevenir que houvessem interferências indevidas por parte das pessoas poderosas, muitas vezes acusadas nos processos, contra o normal desenvolvimento do processo. A opinião pública favorável às investigações, que é absolutamente esmagadora aqui no Brasil, evita tentativas de obstrução da justiça. Y, doctor Moro, de alguna forma, el hacer público el proceso, el hacerlo electrónico, y antes de eso, el quitarle el secreto a las acciones lo antes posible, ¿puso en peligro o perjudicó la investigación o puso en peligro a alguna persona? Não, eu não vejo dessa forma. E na verdade, assim, é uma situação muito tranquila, porque o juiz ele está vinculado à lei. Então, e o que diz a nossa lei? A lei diz que o processo e o julgamento têm que ser públicos. Isso já há muito tempo. Claro que ela permite exceções, e acho que algumas vezes tem que ter exceções. Então, por exemplo, quando se tem uma investigação de um crime sexual, né, não se pode colocar a publicidade do processo, porque isso vai levar a um prejuízo, por exemplo, à vítima. Claro. Agora, em casos envolvendo crimes de malversação de recursos públicos, de suborno, corrupção, a publicidade ela é imperativa, porque as pessoas têm o direito de saber o que os seus governantes fazem e, inclusive, também saber o que a justiça vai fazer em relação a acusações de corrupção contra os seus governantes. Totalmente de então, acordo. Não vejo nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Com a ressalva de que existe realmente uma fase no processo de investigação que ela tem que ser conduzida muitas vezes de maneira sigilosa. Então, por exemplo, você não pode fazer uma busca e apreensão num domicílio atrás de provas, eu acho que a palavra é em espanhol entrada e registro, com publicidade, né? Porque aquela história, o Sherlock Holmes não pode descobrir os crimes se o Moriarty souber todos os passos do Sherlock Holmes. Doctor Moro, a ver, yo quiero entrar a un tema que lo voy a explicar un poquito porque es difícil para nuestros oyentes, pero que es clave para lo que está sucediendo. Hay estos convenios entre las autoridades de Brasil y las autoridades de los diferentes países, entre ellos el Perú. Es decir, se firma un convenio y se dice, si se quiere acceder a la información que ha dado un delator premiado como Odebrecht o como Barata, ¿no? Es decir, acá se llaman colaboradores eficaces, bueno, hay que firmar un convenio que en el caso de, por ejemplo, el Perú, que va a ver esta información, no va a procesar, a perseguir legalmente, penalmente, a este delator premiado. En concreto, si el Perú quiere conocer la información que ha dado Odebrecht o Barata, la conoce, pero a cambio se compromete a no hacer nada penalmente, judicialmente contra esas personas, ¿no? Esto ha sido los convenios, es un convenio que ha firmado el Perú. Pero mi pregunta, una primera pregunta informativa. Esto significa, pongamos, que el Perú
puede ir y preguntarle a Barata o a Odebrecht todo lo que necesita saber sobre el Perú, es decir, toda la información que tienen sobre el Perú, porque evidentemente cuando están haciendo el proceso de delación allá en Brasil, la información principal es sobre Brasil. Entonces podría ir, pongamos, el fiscal peruano y decir, bueno, yo he firmado este convenio, pero quiero conversar con Odebrecht o con Barata y preguntarle qué más información tiene sobre el Perú. ¿Eso es posible? Olha, eu não conheço os detalhes dos desdobramentos dessa investigação nos outros países, então eu falaria em abstrato aqui, certo? O que acontece? Esse caso teve uma consequência colateral interessante, porque algumas dessas pessoas que pagaram suborno em contratos da Petrobras eram dirigentes de grandes empreiteiras brasileiras. E essas grandes empreiteiras, embora tenha sido isso muito difícil e foi algo muito conflituoso, elas tomaram uma atitude louvável posteriormente e resolveram colaborar com a justiça. Então se comprometeram a pagar largas indenizações aos cofres públicos, se comprometeram a revelar todos os crimes e disponibilizar provas a respeito deles. E esses executivos se tornaram colaboradores. Então, para ser colaboradores, eles normalmente reclamam benefícios. Então, o criminoso vai colaborar normalmente em troca de benefícios legais. Então, isso é algo que faz parte do próprio processo de colaboração. E algumas dessas empreiteiras e dirigentes dessas empreiteiras revelaram que tinham cometido crimes não só no Brasil, mas também em diversos outros países. Pois bem, interessa que a justiça seja realizada em qualquer lugar em que essas empresas tenham praticado crimes. Mas, claro, a justiça brasileira não tem jurisdição universal. Então, cabe aí à justiça, às autoridades dos demais países, abrirem as suas investigações e realizarem, apurarem os fatos e apurarem as eventuais responsabilidades. A justiça brasileira, as autoridades brasileiras querem cooperar, evidentemente, com esse trabalho, certo? Agora, se essa prova de um crime que ocorreu, por exemplo, em um outro país, veio de um colaborador que realizou um acordo aqui no Brasil, se nós simplesmente compartilharmos a prova, nós vamos expor esse colaborador à jurisdição de um outro país. E se esse outro país não observar essa colaboração, eu coloco em risco o colaborador e, na prática, a própria colaboração feita no Brasil. Então, normalmente, o que tem colocado como a condição de compartilhamento de prova que as autoridades do outro país no qual o crime foi cometido reconheçam a colaboração e outorguem benefícios, por exemplo, para essa pessoa, ou simplesmente não processem essa pessoa e a responsabilidade dela fica apurada totalmente no Brasil. E aí as autoridades desses outros países se ocupam mais basicamente de apurar as responsabilidades das pessoas residentes e nacionais dos seus países que cometeram crimes. Por exemplo, quem recebeu o suborno, ou quem intermediou o suborno, ou eventualmente quem pagou o suborno no outro país e não foi processado no Brasil. Então, isso é algo possível de se fazer em cooperação jurídica internacional. Mas assim, veja, as autoridades do outro país, elas têm total autonomia e liberdade para desenvolver os seus casos. E claro, podem fazer questionamentos adicionais
e investigações adicionais, além daquelas que foram realizadas no Brasil. Doctor Moro, pero una cosa que quería ver que me aclarara. Hay un delator premiado en Brasil que ha dado información sobre otro país. Ese otro país puede ir a Brasil y también celebrar una colaboración eficaz o una delación premiada en base a su legislación propia, es decir, otra negociación sobre colaboración eficaz o delación premiada, pero ya sobre la base de la legislación del otro país, para de esa manera poder tener más información y ahí cerrar por completo la posibilidad de que sea perseguida la persona. ¿Eso cabe? ¿Es posible? Olha, eu não posso falar especificamente do caso do Peru, porque em general, a legislação. Então, assim, cada país tem a sua lei e vai aplicar a sua lei, certo? E aí tem esses mecanismos de cooperação. Se fosse o Brasil, né, claro que o Brasil, o agente da lei brasileira pode fazer um novo acordo e fazer oitivas adicionais desse colaborador e colher provas adicionais. Não tem, em princípio, nenhum impedimento. Então, por exemplo, um agente da lei de um outro país pode eventualmente vir ao Brasil com a concordância das autoridades brasileiras, por evidente, e colher novos depoimentos. Não tem nenhum impeditivo quanto a isso. Perfecto. Antes de pasarle la palabra a Gustavo Gorriti nuevamente, pero en el Perú hay una confusión de en qué situación legal está exactamente, de lo que usted puede decir, o sea, objetivamente, en qué situación legal está Odebrecht y Barata, tanto en el proceso común como en la delación premiada, es decir, en qué etapa está cada uno. Não, eu não posso falar sobre o que acontece no Peru, até porque eu não tenho informações concretas. São questões que devem ser levadas às autoridades locais, né? No, yo decía en Brasil. A situação aqui dos processos no Brasil. No Brasil, o Odebrecht fez um acordo, os dirigentes dela fizeram um acordo, e a própria empresa fez um acordo leniente. Ok, Gustavo. Doctor Moro, algo que a algunas personas, sobre todo fuera de Brasil, les ha resultado difícil de entender, es el proceso de premiar la delación. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una empresa que ha hablado, que ha confesado, tenga mayores privilegios que otra que no confesó. Aquí en el Perú, virtualmente todo lo que se conoce sobre el caso sobre el caso de corrupción dentro del Perú es por la información dada por Odebrecht en su proceso corporativo de delación premiada. Virtualmente todo lo que se confesó en Brasil y los acuerdos complementarios que hubo después en Perú. Sin embargo, casi todos los deseos de castigo están dirigidos en contra de Odebrecht, que es la única corporación que ha hablado, que ha confesado, y virtualmente nada está dirigido hacia las que no hablaron, a las que no confesaron. ¿Qué es, desde el punto de vista de una administración correcta de justicia, qué puede decir usted sobre cómo procesar adecuadamente a las compañías, a las empresas que han hablado, que han confesado? Olha, o que eu acho que tem ponto que é importante colocar também. Veja, algumas vezes, por exemplo, o Odebrecht revelou a prática de todos esses crimes no exterior e tal, e isso é extremamente reprovável e ela tem que sofrer as consequências. Mas a partir do momento em que ela resolve colaborar com a justiça, revelando esses crimes, aí tem duas opções. Ou não se aceita a colaboração, e ela sofre todas as consequências totais previstas na lei,
ou se aceita a colaboração, e se aceita como consequência que ela também deve receber alguns benefícios. Então, o que ela fez foi vergonhoso, mas o passo de fazer a colaboração é algo bastante louvável. E claro, isso envolve que ela tem que revelar todas as informações, tem que indenizar os cofres públicos, né, de maneira completa, mas, por outro lado, também, a partir daí, deve receber alguns benefícios. O que é errado é, eventualmente, tratar mais rigorosamente essa empresa, depois que ela faz a colaboração, do que como ela era tratada antes, quando ela continuava praticando crimes em segredo. É importante dizer, assim, que embora o que essas companhias tenham feito seja vergonhoso nesses outros países, também provavelmente não foram elas as únicas empresas que pagaram suborno. Nesse caso, por exemplo, aqui da Petrobras, né, nós temos alguns casos que envolvem empresas estrangeiras que pagaram executivos da Petrobras no Brasil, certo? Então, provavelmente, nos países em que empresas brasileiras pagaram propina, coima, para autoridades desses outros países, certamente, se aprofundar a investigação, podem até ser descobertas que outras empresas, sejam de outros países, sejam do próprio país em questão, também tenham pago alguma espécie de suborno. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, o que lamentavelmente foi identificado foi aquilo que nós chamamos de corrupção sistêmica. Havia um ambiente de corrupção. Né? Esperamos que esses processos ajudem a debelar essa corrupção sistêmica. Mas no âmbito de corrupção sistêmica, provavelmente não existe só um ato isolado de corrupção, mas sim vários. Então é preciso aprofundar essas apurações. Uhum. A ver, yo quería finalizar con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de la opinión pública, de la sociedad? ¿Está de acuerdo o más bien se ha resistido por el lado que están todos los partidos políticos? ¿No? Pongamos, hay algunas reacciones contra la sentencia de Lula porque se dice que solamente se ha basado en un departamento. ¿Cómo ha sido la reacción en Brasil de la gente? ¿Ha sido importante? ¿Es un motor o es un obstáculo? Eso quería saber. Eu acho que o Brasil e vários outros países da América Latina, eles têm um problema, têm problemas comuns. Então são democracias relativamente novas, democracias que enfrentaram no passado regimes autoritários, regimes eventualmente violadores de direitos humanos, e são países que tentam ainda, vamos dizer, colocar a sua democracia e a sua economia em bases mais sólidas. E parte desse processo exige que haja uma aplicação da lei de uma maneira mais abrangente e igual e imparcial em relação a todas as pessoas. O fortalecimento daquilo que nós chamamos do Estado de Direito, o governo de leis, ou, na expressão anglo-saxã, o rule of law. Então, esse processo exige o enfrentamento dessa chamada corrupção sistêmica, dentro dos marcos legais, com respeito às garantias dos acusados, mas é importante que esses processos não sejam faz de conta. E nisso, não só o Brasil, mas eu acho que vários países da região, e falando aqui à distância, e peço escusas por eventual equívoco, tem muito ainda a desenvolver. E nesse processo, a opinião pública favorável a uma democracia mais sólida, a uma economia mais forte e um apego desses países
a esse governo de leis é fundamental, porque não é só uma tarefa de, vamos dizer, policiais, procuradores, juízes. Não, essa é uma tarefa que cabe a todos. Excelente. Seja autoridades públicas, seja autoridades políticas, seja a imprensa e seja toda a população. Perfeito. Então, basicamente isso. Eu acho que esse processo no Brasil nos dá a oportunidade de melhorar a nossa democracia. É cedo ainda para falar sobre o final dele e se realmente isso vai levar a um incremento da qualidade da nossa democracia, mas é uma oportunidade. Espero que nós não a desperdicemos. Excelente, doctor Moro, ha sido muy claro en sus respuestas, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos contestado, ojalá que haya otra oportunidad de seguir conversando y por supuesto esperamos que siga en la línea que viene trabajando contra la corrupción y esperemos que todos los países de la región hagan lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Moro. Muchas gracias, doctor Moro. Han sido declaraciones muy importantes. Que tenga usted muy buenos días. Eu agradeço também a todos e eu desejo uma grande sorte a todos no Peru. Gracias, doctor Moro. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos un corte y regresamos.